Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somente com Jesus no centro, um relacionamento pode ter amor e respeito. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós não sabemos que Deus é o amor, ou não acreditamos nisso com todo o nosso coração, nós achamos que amar é encontrar alguém, que o amor são as situações às quais nós recebemos carinho, que amar é receber atenção, é ganhar presentes, que amar é estar junto, próximo, perto. Mas o amor não tem nada a ver com isso. O amor, ele é um espírito. O amor é o sentimento da presença de Deus. E eu só consigo amar as pessoas sem interesse, além de qualquer circunstância, se Deus estiver comigo. Porque essa capacidade não está em nós. Por mais que nós tenhamos vontade de fazer as coisas certas, no final nós vamos fazer o que é melhor pra gente. E nessas buscas, e nessas indas, e nessas vindas, nós vamos conhecendo pessoas, nós vamos formando relações e destruindo relações, construindo amigo e destruindo amigos. E essas pessoas, elas vão se modificando ao longo do tempo. E conforme a velhice vai chegando, a quantidade de amigos, elas vão diminuindo. Porque o tempo vai levando um a um, mostrando que cada um nessa terra tem um tempo e tem um propósito. E longe de Deus, nenhuma relação ela é saudável, nem é sadia. Então, por mais que eu possa achar que eu estou construindo a minha família, se o Senhor não estiver dentro da minha casa, ela não vai ser edificada. Se o Senhor não é a base da minha casa, a minha família ela vai ser destruída. E depois, tudo que acontece dentro dessa casa sofre o reflexo dessas decisões. E nós temos que entender que quando nós fazemos diferente da forma que Deus ensina, ainda que nós possamos ter sabedoria, prosperidade e outras coisas, isso no final não vai valer de nada. Porque Deus é o agora e a obediência é o hoje. Não é porque no passado você frequentou, você fez, você se batizou, você isso, você... O passado ele não alimenta hoje. Por que nós comemos todos os dias? Por que eu não chego e falo, olha, eu comi ontem, hoje eu não preciso? Porque a necessidade, ela é diária. O amor, ele precisa ser diário, o perdão, ele precisa ser diário. Não é algo que eu faço quando eu quero, do jeito que eu quero. Eu não posso criar uma meta e dizer, olha, Senhor, eu já fiz demais por você, agora eu vou viver a minha vida. Porque bastou uma atitude que vai contra o que Deus ensina, que a escuridão volta para a nossa vida. Se a gente vai lá em 1 Reis 11, versículo 1 a 3, a palavra do Senhor, ela diz assim: Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do rei do Egito, ele casou com mulheres etéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que o coração deles se voltassem para outros deuses. Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. Então, nesse livro de Reis, ele conta as histórias dos reis de Israel e ele está lá no Antigo Testamento. Nós falamos esses dias sobre Salomão, está reclamando das mulheres, que entre 1000 mulheres ele não encontrou nenhuma, e entre 1000 homens ele encontrou um, que era apenas ele, né? O quanto ele estava chateado, magoado, e o quanto Salomão insistiu em buscar alguma coisa. Ontem nós falamos um pouco sobre esse sentimento de
buscar, de esperar alguém, essa eterna busca, essa eterna insatisfação que nós temos. E a vida de Salomão, ela é regada de tudo aquilo que o homem poderia desejar. Salomão tinha sabedoria que o próprio Deus deu, e a Bíblia fala que ele era a pessoa mais sábia que já existiu e não existiria outra pessoa mais sábia que ele. Salomão era muito rico, tinha respeito, tinha construído o templo de Deus, participou, o pai dele tinha uma linhagem onde as pessoas obedeciam a Deus. Só que no final da vida, o que começou a acontecer? Ele começou a achar, bom, já construí o templo, já servi demais, a quaresma terminou, então eu posso voltar à minha velha vida que não tem problema, durante esse ano eu já fiz. Será que isso é o suficiente para Deus? E aonde Salomão começou a gastar tempo? Antes ele gastava tempo nas coisas que eram de Deus. Como já não tinha mais nada de Deus para ele fazer, já não tinha obra, já não tinha templo, não tinha nada, ele começou a gastar tempo em pessoas. Gastar tempo na onde? Procurando um amor. Se a gente vai lá em Cântico dos Cânticos, nós notamos que Salomão já buscava o amor. E mesmo depois de toda a sabedoria, ele não se viu satisfeito com as coisas que ele tinha e continuou buscando. E assim também a nossa vida, quando nós estamos fugindo da nossa casa, da nossa realidade, das coisas. O tempo inteiro nós estamos em movimento, tentando encontrar algo novo, comprando algo novo. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Ele poderia ter escolhido alguém perto, mas não, ele foi escolher alguém longe. Aqui a gente tem que entender um contexto cultural, que os reis, eles costumavam casar com pessoas dos reinos, a vizinhança do pessoal ao lado. Por quê? Para fazer alianças militares, para que um não atacasse o outro, para que tivesse uma certa harmonia. Mas será que tendo Deus do nosso lado, eu precisaria estar fazendo acordo com os homens? Eu precisaria estar seguindo as tradições humanas e as coisas que todo mundo fazia? Será que Salomão não devia ter levado em consideração o Senhor? Isso é o temor. Ele não considerou Deus, ele só pensou no que ele queria. Todo mundo faz, qual é o problema disso? Deus, ele vai entender, é por um bem maior que eu estou fazendo isso. Não, eu vou ter mais recursos, eu vou ter mais condições, nós vamos ter mais paz através disso. E ele continua citando, além da filha do rei do Egito. Primeiro, quando a gente lê a palavra Egito, o que você vai lembrar? Da escravidão, daquele povo que viveu escravo e que Deus libertou. Ele foi lá e pegou justamente a filha do faraó para casar com ela. Ele casou com mulheres etéias e com mulheres dos países de Moabe, Amon, Edom e Sidom. Então olha a quantidade de países. Se a gente olhar ali Israel, a gente vai ver que é na Turquia, na Líbia, tanto no Egito, que fica um pouquinho mais para baixo, que esse povo e essas pessoas, eles começaram ali a se misturar. E eles eram parentes também. Aquelas terras eram de pessoas. Só que o problema é que, apesar de ser parente de Ló, não sei certinho as outras pessoas, mas aquela terra, ela foi dividida entre as pessoas que serviram a Deus. Porém, em algum dado momento, essas pessoas, elas pararam de buscar o Senhor e começaram a adorar outros deuses, fazendo sacrifício, inclusive, de pessoas pequenas, de crianças, tudo para tentar agradar. Então tinham os deuses da felicidade, da fertilidade, tinha deuses do amor, imagens. Então tudo isso acontecia naqueles lugares. E essas mulheres, elas cresceram vendo isso e acreditando nisso. Então essa era a base religiosa delas. E você acha que daria certo uma pessoa que acredita em Deus, o Senhor, uma religião monoteísta, só crê em um único Deus, chegar num lugar onde eles idolatravam e adoravam diversos deuses? Não vai dar certo. Não adianta, mas quando ela chegasse lá, elas viriam que o Senhor era o Senhor. Não dá certo. Por isso nós temos que encontrar pessoas que têm a mesma fé que nós, que creem nas mesmas coisas que nós. Se não for assim, sabe o que vai acontecer? Nós vamos se afastar de Deus, porque Deus não vai morar numa casa onde uma pessoa não edifica aquela casa, onde o louvor não pode ser tocado, onde Jesus não é o centro. A casa, ela vai ser rachada, a casa, ela vai ser dividida. E é por isso que vão começar comportamentos dentro dessas pessoas de fuga. Acaba trabalhando sempre até mais tarde, acaba não ficando em casa, acaba arrumando um hobby, acaba sempre estando viajando. Ela está sempre fugindo daquele lugar porque ela não se sente bem ali.
O lugar onde nós deveríamos nos sentir melhor é dentro da nossa casa. Independente se seja simples ou não seja, é a nossa casa. É o lugar que Deus reservou. Essa é a nossa origem. Deus, ele falou, olha, entra no teu quarto e ora para o teu Deus dentro do teu quarto, da tua casa. É o lugar que nós devemos zelar, é o lugar que nós devemos limpar, é o lugar que nós devemos cuidar, independente da forma que seja. Não é o ambiente que me transforma em cristão, mas é o meu coração que está convertido a Cristo. Então, aonde eu estiver, vai ser sinônimo de cuidado. E Salomão saiu lá casando com essas mulheres de todo quanto é canto, tentando encontrar algo que ele não estava encontrando dentro dele, que era o quê? A satisfação. Então ele sempre tinha a crença, sempre tinha a ideia que alguém podia trazer, porque tinha dinheiro, tinha tudo que as pessoas, era uma pessoa respeitada, era um rei, era conhecido, mas ainda assim, dentro dos sentimentos dele, não tinha algo bom. Casou com elas, mesmo sabendo que o Senhor Deus havia ordenado aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras. Então Salomão fez isso sabendo a opinião de Deus. Se a gente vai lá em Deuteronômio, ele vai falar sobre isso. Se a gente olha depois que Salomão construiu o templo, ele vai falar sobre isso. Olha, se você começar a idolatrar outros deuses, ou se você desobedecer as coisas que estão dentro desse livro, eu não vou estar mais com você. As coisas não vão sair bem para você. Ele se importou? Não. Já achou que tinha feito demais. E é justamente isso, quando a gente usa Deus como uma muleta para alcançar um meio, para alcançar aquilo que a gente quer. Não adianta a gente ter sabedoria se não tiver obediência. Não adianta conhecer a palavra se não tiver o Espírito Santo. Não adianta querer falar que é cristão se não colocar Deus em primeiro lugar. Não ler a palavra de Deus. Não se colocar à disposição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Senão fica isso, é uma vida onde as pessoas procuram corpos. Eu olho alguém, achei bonito. Vou tentar falar com essa pessoa. Então, gostei. Cara, que mediocridade é essa? Da onde que a gente começou a viver desse jeito? Da onde que a gente começou a se oferecer por tão pouco, por um olhar, por um abraço? Cara, desde quando a gente começou a não valer nada? Sabe, é um desespero de sentir que bebe algo amargo para parecer que está feliz. É um desespero de sentir que se oferece como se você não tivesse valor nenhum. Como se as pessoas fossem obrigadas a aceitar essa miséria que você vive. A nossa boca reflete o nosso coração e a maior parte das pessoas está doente. Só reclama de problemas. Só vive reclamando. Só vive buscando, insatisfeita. Falando mal dos outros, mentindo, enganando. Tudo drogado. Se não seja por drogas ilícitas, são pelas coisas que vendem em farmácia. É só isso. Sabe, é uma geração dopada. Só isso que existe. E as pessoas não, porque... Cara, nós temos que ter uma posição de humildade, de arrependimento, de olhar e falar, não tá funcionando. Nós estamos muito Salomão nessa vida, só buscando, insatisfação, pessoas. E aí Salomão ele foi ao extremo da loucura da coisa. E Deus tinha uma razão dele não querer que Salomão casasse com essas pessoas. Por quê? Aos israelitas que não casassem com mulheres estrangeiras, porque elas fariam com que os corações deles se voltassem a outros deuses. Por onde entraria a escuridão? Pelo relacionamento. Por onde que o diabo entrou na vida de Adão? Pelo relacionamento. Na onde que o diabo entrou na vida de Sansão? Pelo relacionamento. Na onde o diabo destruiu a maior parte das famílias? Porque a palavra fala, o que o homem uniu, o que Deus uniu, o homem não separe. Por que está tendo separação? Porque o homem não separa, mas o diabo separa. E Jesus falava, é pela dureza do coração dessas pessoas, é por eu não viver o meu presente, é por achar melhor do que eu sou, é pelo vitimismo. É pelo tempo todo eu ter destruído tudo e ainda querer colocar a culpa nas pessoas. Deu certo colocar a culpa nas pessoas? Deu certo, Adão? Deu certo, Eva? Um culpando o outro, deu certo? Não. Enquanto Davi cometeu todos os erros que fossem possíveis, ele ainda continua sendo homem segundo o coração de Deus, porque Davi se arrependia. Ele olhava e falava, eu fiz errado, eu me deixei levar pela emoção.
não está certo o que eu fiz. Sem arrependimento não tem reconciliação com Deus. Você esquece, você pode morrer orando. Se você não se arrepender e desfazer o mal que você tem feito, não adianta. Por isso que você tem a sensação que Deus está longe ou que as coisas não estão acontecendo. Por que a dor fica dentro de nós? Porque nós estamos fazendo tudo errado. E Salomão foi lá pagar para ver. Não, eu sou uma pessoa sábia, eu sou o mais sábio, eu posso casar, eu consigo, eu sou forte. Isso daí é fraco. Eu gosto de gente que usa determinados tipos de droga e aí fala assim, maconha ou as outras é mais fácil. Essa é fácil. Larga o cigarro, larga a bebida, larga a cerveja, larga tudo. Se tudo é fácil para você, se você usa essas coisas não porque você é um dependente, se você tem dependência de alguma coisa, é diferente de necessidade. Se eu parar de comer, a minha vida ela acaba. Se eu parar de beber água, a minha vida ela acaba. Essas outras coisas eu não dependo, elas não mudam a minha vida. Então cuidado do que você depende, porque o dia que você não tiver mais dinheiro, e vai chegar o dia, porque aquele que muito tem, a mais será dado. Aquele que pouco tem, até o pouco que tem será tirado. Eu não estou profetizando desgraça, mas o diabo ele é desses, ele só faz isso. Então não adianta a gente querer olhar e ficar generalizando, não é, porque não sei o que. Não funciona assim. Não funciona assim as coisas. E Salomão foi lá, não contente em casar com as mulheres, o que ele fez? Salomão casou com 700 princesas e também teve 300 concubinas. Elas fizeram com que ele se afastasse de Deus. O que tem te afastado de Deus? E olha que ele conquistou, bastante, 700 e 300, muitas mulheres, Olha, você que se achava o tigrão aí, o pegador, né? Ou você que é a mulher empoderada aí, que gosta de experimentar, Salomão experimentou de tudo. A custo de quê? A custo da alma dele, a custo de se desviar de Deus. Eu já passei por esse processo de diversas relações casuais. Como eu me senti? Um lixo sujo. E chegou um tempo que eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida. Eu não quero mais me sentir um lixo. Eu não quero mais deitar e ver e esse sentimento, eu não quero. O diabo dentro de mim eu não quero mais. Depois que eu conheci o Senhor, eu já não me contento mais com pouco. Eu já não me contento com nada, já não me iludo mais. Sabe, porque antes eu vivia imaginando as coisas. Hoje eu vivo na realidade da palavra, a verdade. Sabe, já não tem mais espaço para essas loucuras. Você consegue pensar 700? É muita gente. É muita gente. É muita gente. É muita gente. É muito problema. É muita gente para querer ser agradada. É muita gente para gastar tempo. É muita gente para dar atenção. Isso só mostra uma coisa, o descontrole. Eu tenho um braço. Um par de braços. Eu só consigo abraçar uma pessoa de cada vez. A minha atenção eu consigo dar para uma pessoa de cada vez. E que eu abrace quem Jesus peça para eu abraçar. E que eu pense nas coisas que são do céu. E que eu fale que um reflexo das minhas palavras seja o coração de Deus. Sem isso a minha vida ela não vai ter sentido. Você pode andar por todo canto, viajar para todo lugar, ver dinheiro na tua conta. Pode fazer toda a loucura que for possível. Pode estudar, pode achar que você tem sabedoria, pode achar o que for, mas sem Jesus não tem jeito. Aí vamos continuar lendo o nosso Salomão, bacanão, 1 Reis 11, versículos 6, 8 a 10. A palavra do Senhor diz assim: Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a ele como Davi, o seu pai, havia sido. Também construiu lugares de adoração, onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incensos e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e lhe havia ordenado que não adorassem deuses estrangeiros. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Por isso o Senhor ficou muito irado com Salomão. Então, qual foi a consequência dele se afastar de Deus? O pecado. O pecado é o quê? A desobediência. É Deus colocar dentro do teu coração, não faça, e você sabendo que é a vontade de Deus, vai lá e faz. Porque uma coisa é pecar por ignorância, a outra é pecar porque você não está nem ligando.
Deus não tem papel, Deus não tem nada, Deus não liga. Deus é amor, é isso, agora ficou bom. Deus é amor, Ele tá aqui para me servir, Ele vai trazer prosperidade, porque se Deus colocou um sonho no meu coração, é para mim fazer, estilo David Leonardo. Não, eu vou fazer porque Deus colocou no meu coração. Não é, Deus colocou no coração de Salomão que ele tinha que sair com 700 mulheres, que a hora que ele batesse a 1000 ia dar ponto. Não, ele ia completar o jogo da vida, daí ia estar tudo certo. Qual que foi o resultado disso? Gastou tempo em pessoas, se afastou de Deus. Ele pecou contra o Senhor e não foi fiel a Ele como Davi. Davi teve todos os erros possíveis e inimagináveis, mas ele não pecou contra Deus. Ele continuou servindo a Deus. E é assim que a nossa vida precisa ser, resiliente. Vou errar sim, vou cair sim, mas eu vou voltar para o Senhor todas as vezes arrependido. Eu tenho um Salvador, eu tenho um Pai que me ama, um Pai que é amoroso. Ou a gente coloca o nosso coração no lugar certo, ou não vai existir substância ilícita para acalmar o nosso espírito. O seu pai havia sido. Também construiu lugares de adoração, onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam. Ele pegou a prosperidade que Deus deu para ele, pegou o dinheiro que Deus tinha colocado dentro da mão dele, dinheiro de impostos que ele colocou sobre as pessoas. Então existia um povo que trabalhava, que ficou bancando esse luxo. Parece alguma coisa que a gente vive hoje? Tá caro as coisas no supermercado? Tá caro o imposto que você paga das coisas todo ano? Se você deixar de pagar, a casa não é tua, o carro não é teu e as coisas não é tua? Olha para você ver como quando quem governa uma nação não tem Jesus no coração, isso é palavra, você pode ler a palavra se você acha que aqui nós estamos falando de política. Nós não estamos falando de política, nós estamos falando de fatos. Isso está doendo no teu bolso hoje, né? E hoje nós vivemos o amor. Não é sobre política, é sobre Deus. Se eu não tenho temor ao Senhor, por mais sabedoria, vontade, coisa que eu não posso ter, eu vou ter só corrupção. E não adianta, os corruptos andam com os corruptos e as pessoas boas andam com as pessoas boas, porque uma não tolera a outra. Não adianta você querer pegar as coisas de Deus e misturar, seja na política, seja na tua casa, seja na amizade, seja onde for. São opiniões contrárias. Não adianta. Não adianta. E ele pegou os recursos e começou a construir templos para as esposas dele, para agradar aquelas mulheres que deviam estar reclamando, para elas poderem queimar incenso. Você acha que ele não participava desses lugares? Então elas não acreditavam no Deus que ele acreditava, elas acreditavam em outros deuses. E aqui você lê com deuses, com D minúsculo, e ofereciam sacrifícios. Pegavam os animais que o Senhor tinha dado e dava para outras coisas, acreditando em outras coisas, como se o Senhor não fosse suficiente. É demais, não é? É demais. Aqui passa da conta e passa do ponto. Aqui passa de todos os pontos possíveis. Pensa que você trabalha duro, que você tem um dinheirinho que está contado. Você dá uma mesadinha pro teu filho, e o teu filho vai usar essa mesada só para ficar loucão. Ou pega esse dinheiro e põe lá no tigrinho, e pau. Ou pega esse dinheiro e coloca em lugar que não deveria estar colocando. Será que valeu a pena esse esforço, você tirar de você para dar para uma pessoa, para ela ficar usando para esse tipo de coisa? É a mesma coisa que sentimento. Nós conseguimos nos sentir traídos pelas pessoas, mas nós não conseguimos compadecer ao Senhor quando nós fazemos isso com Ele. Quando nós pegamos os recursos. E olha que interessante isso. O Senhor, o Deus de Israel, havia aparecido a Salomão 2 vezes e havia lhe ordenado que não adorassem outros deuses. Então Salomão, ele não podia falar: ai Senhor, eu não sabia. Porque a primeira vez que Deus apareceu para Salomão foi quando ele pediu sabedoria, que foi através de um sonho. A segunda vez foi quando ele terminou de construir o templo. E Deus apareceu e falou as mesmas coisas, porque ele já sabia que Salomão estava inclinado a isso. Ele já sabia o que ia acontecer, só que ele deu uma oportunidade. Então lembra sempre que nós sabemos o que vai acontecer, e se nós não fizermos o que Deus disse, vai acontecer.
vai acontecer, e depois não adianta reclamar. Eu tenho um sexto sentido. Isso daí não é sexto sentido, isso é o que ia acontecer e você não ouviu a Deus para que isso não acontecesse. Você continuou buscando as tuas razões, você continuou buscando os teus interesses, você continuou buscando as tuas coisas e deixou Deus de lado. Então adiantou Deus ter falado com ele? Não adiantou nada. Adianta você ler a palavra de Deus e Deus está te falando um monte de coisa? Não adianta nada. Se você não tiver temor, se você não tiver a presença do Espírito Santo, se você não acreditar naquelas coisas, não significa nada. E é por isso que a maior parte das pessoas frequentam a igreja. Elas só frequentam a igreja. Elas não fazem parte do corpo de Cristo. Elas só frequentam. E cada vez está mais cheia. É engraçado que quanto mais piora a administração pública, mais cheia as igrejas ficam. Porque daí a pessoa vai lá orar, pedindo para melhorar. Podia ter melhorado lá atrás, né? Podia ter buscado lá atrás, podia ter escolhido lá atrás, mas não, precisa vir a desgraça. Se você ler o Antigo Testamento, principalmente esse livro de Reis, você vai ver como Salomão desgraçou a vida daquele povo. E você precisa assumir a desgraça que você fez dentro da tua casa. Isso não é martírio, mas é reconhecer. Eu fui o elo de destruição, eu busquei a loucura das relações, eu não coloquei Deus em primeiro lugar, eu não escolhi através do que o Senhor ensina. E não adianta, se você já errou lá no começo, não tem. É estrangeira? Já estava errado, acabou. Mas era filha de fulano, era filha de ciclano, era uma pessoa trabalhadora, era estudante. Acabou, é estrangeiro? Quem que é o estrangeiro hoje? É quem não tem Jesus. Lê a Bíblia todo dia, já passou pelo processo de arrependimento, é uma pessoa... mas não vou achar ninguém. Então seja a pessoa que alguém possa encontrar. Porque é melhor a gente viver essa vida ao lado de Deus do que viver dentro de uma casa brigando. Para depois chegar ao ponto de agredir ou querer, se atentar contra as pessoas. Cara, isso não é vida, você vai me desculpar. A pessoa chegar de um bar, chegar num lugar e ficar agredindo mãe, coisa, mulher. Cara, não dá, você vai me desculpar. Não, vamos desculpar. Cara, não precisa ser assim. Nós precisamos fazer esse processo de autocrítica, não pode ser assim. Não pode. Eu tenho que olhar que se a minha família ela cresce pensando no Senhor, ela tem a oportunidade de crescer. Se ela não cresce pensando no Senhor, ela se destrói. E eu tô tirando a oportunidade de outras pessoas. E às vezes você acha que você só tá vivendo a tua vida e não tá fazendo mal pra ninguém. Só buscando, né? Só no modo Salomão. E aí? Valeu a pena? Valeu a pena destruir todas as coisas? Valeu a pena? E o agora é sobre refletir sobre o passado, não é sobre voltar ao passado ser hoje. Não tem nada a ver com isso. Se eu não consigo aceitar o meu presente, não vai existir mais nada, não existe outro tempo. Se eu continuo achando que vai chegar alguém, quem precisa chegar é Jesus. A música no final do devocional de ontem reflete muito bem isso, mas muito bem isso. Tudo que eu sinto reflete a falta de Deus ou a presença dele. Mesmo assim, Salomão não obedeceu ao Senhor, mas afastou-se dele. Deus não quer? Vou me afastar de Deus. Não estou indo mais na igreja, não estou mais lendo a Bíblia, não estou mais fazendo, porque me incomoda. Não quero ser hipócrita com Deus. Então vai buscar as tuas coisinhas, vai fazer aquilo que desagrada a Deus. Deita na tua cama, sabe? Sente a tua masculinidade, a tua feminilidade, sente o prazer, né? Seja seduzido pelo pecado. Só que depois não reclama, vai ter um custo isso. E a tua vida. O salário do pecado é a morte. E vai chegar um tempo que já não tem mais satisfação, que já não é mais novidade, que já não tem mais onde você se destruir, que você tá velho, que nem a ferramentinha funciona mais, o cabelo já não tá mais na cabeça, já tá branco, parecendo um cachorro velho. Não tem nada mais triste que você ver uma pessoa da mesma idade, que tá acabada. Você vai falar assim, nossa, a vida judiou desse. Só que você imagina o sofrimento, quanto dinheiro não gastou, quanta cama não deitou, quanto bordel não entrou, sabe? Quantas besteiras não fez. E a gente olha essas pessoas e é meu pai, é minha mãe. Não precisa ser assim. E não é porque a pessoa errou lá atrás que hoje ela não pode fazer diferente. Só que não queira as mesmas oportunidades depois que você destruiu tudo. Você vai ter que desfazer e leva um tempo.
A gente leva um tempo para se converter, para se convencer, para os nossos sentimentos mudarem, para a gente entender o que a gente fez, revisitar o passado. Eu preciso entender. Se eu quiser ter a oportunidade de ser melhor, eu preciso entender. Eu preciso olhar lá atrás. Eu preciso entender que, da mesma forma que Salomão, ele arrebentou com o reino de Deus no meio, por desobedecer, porque era para estar tudo bem. Da mesma forma que Adão e Eva foi lá e desobedeceu, era para estar tudo bem. A diferença, se a gente vai lá no Novo Testamento e vê o filho pródigo, é que ele fez tudo. Mas ele falou, na casa do meu pai, eu vou voltar para lá. Eu vou voltar para lá. Eu vou dizer, olha, pequei sim. Pequei contra os céus, pequei contra a terra, pequei contra tudo. Pai, você me perdoa. E a nossa vida, ela precisa ser assim. Longe de Deus é escuridão, mas perto de Deus é amor, é luz e é salvação. Amém? Que você possa refletir sobre os teus relacionamentos ao invés de culpar as pessoas. Você também é um estrangeiro. Lembra sempre disso. Você é estrangeiro ou não? Você é parte do povo de Deus ou não? Você é filho de Deus ou não? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você está levando em conta o que Deus coloca na palavra ou não? Para você está perdendo tempo se você seguir a Jesus Cristo. Ou a gente busca o Senhor, ou não tem o que buscar. A busca vai ser constante e você nunca vai encontrar nada, porque na escuridão não se acha nada. Tudo é imaginação, tudo é alucinação, tudo é ilusão. Se arrependa enquanto é tempo. Confessa os seus pecados para o Senhor, muda a tua vida, os teus pensamentos, a tua ideia, leia a palavra de Deus, escute os louvores, ajude outras pessoas também. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.